Os atos pró-Bolsonaro são liderados por políticos, policiais, sindicalistas e ruralistas, mostram investigações. Veja então os envolvidos que estão destacados aqui, a notícia está destacada no Estadão. A reportagem de Raíssa Mota e Fausto Macedo. Relatórios enviados pelas polícias militar, civil e federal e pelo Ministério Público nos estados ao Supremo Tribunal Federal indicam o perfil dos líderes e financiadores de protestos com mensagens antidemocráticas que resultaram em bloqueios de estradas após as eleições e concentrações próximas às instalações das Forças Armadas pelo país. Os documentos foram produzidos por ordem do ministro Alexandre de Moraes e reúne fotos, levantamentos sobre os alvos e detalhes a respeito do trabalho em curso para desmobilizar as manifestações. As primeiras informações foram divulgadas pelo site SBT News. A reportagem do Estadão teve acesso aos documentos encaminhados pelos órgãos de segurança ao Supremo Tribunal Federal. Os relatórios citam políticos, policiais, ex-policiais, servidores públicos, sindicalistas, fazendeiros, empresários do agronegócio e donos de estandes de tiro. Eles não são acusados de crime, mas poderão ser investigados criminalmente. Os relatórios, com base em dados colhidos nos pontos de manifestação, citam o protagonismo dos líderes, identificam os donos de veículos usados para bloquear vias e os responsáveis por alugar banheiros químicos e carros de som. Os investigadores também buscaram dados nas redes sociais, onde algumas pessoas se identificaram como lideranças ao divulgar os protestos. Desde o resultado do segundo turno das eleições, manifestações convocadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro questionam o resultado das urnas. Concentração mantida nas sedes de comandos militares foram engrossados. Ontem, no feriado da Proclamação da República, os manifestantes defendem ações contra o Supremo e fazem pedidos de intervenção federal. Na noite de anteontem, após ser alvo de manifestantes em Nova York, Moraes publicou em sua conta no Twitter que o povo se manifestou livremente e a democracia venceu. O Brasil merece paz, serenidade, desenvolvimento e igualdade social. E os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal. Então tem a divisão aqui dos organizadores aí nos estados, tem a listinha dos organizadores nos estados. Conheça os fichados em cada estado. No Acre, o relatório de inteligência da Polícia Militar do Acre aponta que 2 fazendeiros locais estariam entre os financiadores dos protestos em defesa de uma intervenção das Forças Armadas e contra o resultado da eleição. Jorge José de Moura, conhecido como Rei da Soja, e Henrique Neto. O Procurador-Geral da Justiça do Acre, Danilo Lovisaro do Nascimento, disse ao STF ter certeza de que os atos antidemocráticos estão sendo financiados pelos fazendeiros do agronegócio. Ele cita como financiadores João Moura e Henrique Luiz Cardoso Neto. A reportagem busca contato com os citados e o espaço está aberto para eles falarem. No Ceará, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará afirma que não conseguiu identificar uma liderança local. O relatório enviado ao STF se limita a apontar quem são os proprietários dos carros presentes no locais de manifestação. O documento cita o empresário Eládio Pinheiro Canto, o policial penal Abraão Vinícius Batista Posidônio, o sargento do PM Anderson Alves Pontes Garcias e as empresas Luque Aviamentos e Viva Agrícola. Esses policiais, principalmente, né, que não podem fazer esse tipo de manifestação, ou manifestação, no caso, né, tá no regimento deles, devem ser punidos. Espírito Santo, a Polícia Federal identificou comerciantes locais, caminhoneiros e uma ex-policial militar como possíveis organizadores dos bloqueios em São Mateus, município de 134 mil habitantes, a 190 quilômetros de Vitória, mas afirmou ao STF não ter encontrado uma coordenação centralizada. Em Linhares, município de 180 mil habitantes, a 105 quilômetros da capital,
Comerciantes e empresários locais, com apoio de caminhoneiros, teriam organizado os protestos, segundo a Polícia Federal. A corporação informou que também não conseguiu apontar com precisão uma coordenação. Após contato com a Polícia Rodoviária Federal, a APF informou que Wanderson de Paula, candidato a vereador pelo partido Cidadania, em 2020 estaria entre as pessoas flagradas, agitando e dando suporte à manifestação em Linhares. Em Guarapari, no litoral do estado, a professora da rede municipal e candidata a deputada estadual na última eleição, Ticiane Rossi, do PL, mostrou ser uma das lideranças com acesso irrestrito à barraca da coordenação do movimento, de acordo com o relatório da PF. Ela se apresenta nas redes sociais como ativista política e foi identificada pelos policiais no protesto da BR-101, na altura de Guarapari. Procurada pelo blog, Ticiane negou a participação em atos políticos depois da eleição. Não sou liderança de nenhuma manifestação em nenhum lugar do país. Fui candidata a deputada estadual pelo PL, por Guarapari, portanto tenho liderança política na cidade, conhecida por todos. Não confio em participação em nenhum ato, só que foi fichado, né? O caminhoneiro Tiago Queiroz Rodrigues, o candidato a governador em 2020, Cláudio Paiva, do PRTB, e o instrutor de tiro Flávio Silva Polonini também seriam lideranças. A maioria das adesões eram espontâneas, no que se pode presenciar, contudo, alguns caminhoneiros queriam prosseguir viagens, diz um trecho do documento. Em Goiás, os empresários Tars Cardoso Machado, dono de uma panificadora, e Pedro Sanches Roja Neto, o ex-vereador de São Miguel do Araguaia, Leonardo Rodrigues de Jesus Soares, o corretor e candidato a derrotado a prefeito da cidade em 2020, Sandro Lopes, do PRTB, e o ruralista Hernani José Alves são citados pela Polícia Civil de Goiás como liderança dos bloqueios na zona rural de São Miguel do Araguaia, onde uma das rodovias chegou a ser fechada com pneus incendiados. O relatório aponta ainda que em Goianésia, caminhoneiros e moradores que atuam principalmente no agronegócio mobilizaram os bloqueios. O documento cita nominalmente o advogado e candidato a vereador em 2020, Jamil Osni, do PSL, que, segundo a Polícia Civil, foi flagrado no protesto, fazendo a liberação ou não de veículos para passagem, e o presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal, PL, Rafael Luiz Ottoni Peixoto, apontado como responsável por organizar também as carreatas que aconteceram na cidade da eleição. Procurado pela reportagem, Osni negou a participação no protesto. Os demais citados no relatório da Polícia Civil de Goiás não foram localizados e não retornaram aí para o blog. Maranhão. O investigador de polícia Marcelo Tadeu Penha Cardoso, lotado na Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, que foi candidato a deputado estadual pelo Podemos na última eleição, e o também candidato a deputado estadual em 2020, Cláudio Rogério Silva Raposo, do PTB, líder do movimento Patriotas do Asfalto, SLZ, foram apontados como responsáveis pelas manifestações que ocorreram em frente ao quartel do 24º Batalhão de Infantaria da Selva, BIS, em São Luís. A quantidade de pessoas durante os dias úteis é maior no período noturno, mas nos finais de semana a movimentação é intensa durante todo o dia. Possui estrutura de alimentação, banheiros químicos, tendas, barracas, carro de som identificado pela placa OIS 8958 e alguns pernoitam no local. No presente momento, o principal pedido dos manifestantes é SOS Forças Armadas, ou seja, eles querem um golpe. Diz um trecho do relatório da Polícia Militar do Maranhão. Mato Grosso do Sul, que foi onde o Bolsonaro teve maioria. Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul disse ao STF que identificou 7 lideranças dos eventos do Estado. A médica Cirlei Faustino Ratier, servidora da Câmara Municipal de Campo Grande, Juliana Caloso Pontes, comerciante Júlio Augusto Gomes Nunes, o agricultor Germano Francisco Belan, o ex-prefeito de Costa Rica, Valdeli dos Santos Rosa, e os pecuaristas René Miranda Alves e Renato Nascimento Oliveira, conhecido como Renato Merém. O Estadão entrou em contato por e-mail e telefone com os citados no relatório da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e não teve retorno. Minas Gerais. Um dos líderes do movimento direita BH, Cristiano Rodrigues dos Reis,
e o comerciante Esdras Jonatas dos Santos seriam os articuladores dos atos em Minas Gerais. A reportagem busca contato com ambos. Paraná. O empresário Valmor Jerônimo Ferro foi apontado pela Polícia Militar do Paraná como uma das lideranças dos protestos em Curitiba. Ele teria sido responsável por levar água e comida para os manifestantes. O Estadão busca contato com o empresário por e-mail. De acordo com documentos, os empresários José Antônio de Rosolém e Robson Leandro Calistro teriam ascendência sobre as decisões dos manifestantes em Cianorte. Uma mulher identificada como Cláudia Varela Costa Pernomian também é citada por ter feito diversos discursos no protesto organizado na cidade. A reportagem fez contato com ela pelas redes sociais e não teve retorno. Os empresários também não foram localizados. O candidato a deputado estadual Ranieri Alberto Marchioro, do PTB, é listado como liderança em Foz do Iguaçu. Um homem identificado como João Bosco de Oliveira Melo também teria ajudado a organizar a concentração em frente ao 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado. De acordo com o setor de inteligência da PM, ele pediu que as Forças Armadas atuassem em favor dos brasileiros e disse que não vai entregar de jeito nenhum a nação aos criminosos. Marchioro foi procurado por telefone e também não retornou. Rio Grande do Sul. O relatório da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul cita o policial militar aposentado Vilmar Luiz Vicineski, o coordenador do Movimento Direito RS Ezequiel Vargas, o deputado federal eleito Tenente Coronel Zuco dos Republicanos e a agente penitenciária Mariana Lescano como organizadores e incentivadores de protesto no Rio Grande do Sul. Há outras lideranças que ainda não foram identificadas. Vargas foi procurado via redes sociais, mas ainda não respondeu. O documento afirma que não foi possível encontrar os responsáveis pelos cartazes contra o resultado das eleições e a favor da intervenção militar. Então tem aqui na frente aí, SOS, Forças Armadas, na frente do quartel. Cartaz na região do Comando Militar Sul, no Centro Histórico de Porto Alegre. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul também monitorou as redes sociais de agentes públicos que, segundo o documento, tiveram intensa atividade dentro e fora da internet. A partir de ações de coleta foram possíveis as identificações de algumas dessas publicações no sentido de apoio e incentivo à presença de cidadãos nos locais de reunião ou manifestações populares, diz a investigação preliminar. Entre eles estão o policial civil e vereador na cidade de Dom Pedrito, Patrício Jardim Antunes, do PP, conhecido como Inspetor Patrício, que fez publicações acusando corrupção e fraude no processo eleitoral, e não tem provas, comissário de polícia Tiago Teixeira Raudi e o delegado Eliomar Taides Franco. Todos foram procurados via redes sociais, por e-mail, mas ainda não retornaram ao Estadão. Santa Catarina. William Lanza, Odair Breyer, Valnir Camilo Charnoski, Rodrigo Cadoré, Itamar Chons e Ivanildo José Conrado são listados pela Polícia Civil de Santa Catarina como lideranças em São Miguel do Oeste. Já Francisco da Moura Bugardo, conhecido como Chicão Caminhoneiro, se apresentou em entrevista a uma rádio local como porta-voz do movimento em Canoinhas. O empresário Luiz César Fug, dono de uma produtora de erva mate, seria um dos financiadores dos protestos locais, de acordo com o documento enviado ao STF. André Júnior Belo, Olivier José Luz e Everton Marques seriam organizadores do bloqueio na rodovia Santa Catarina 355, no perímetro urbano de Freiburg. A Polícia Civil afirma que eles se apresentaram aos agentes como responsáveis pelos eventos. O grupo também é investigado em inquérito policial sob suspeita de incentivar o fichamento do comércio na cidade de Truvo. Então, essa aí é a listinha dos citados, dos que foram identificados. Está claro aí, é evidente, que esse movimento golpista, ele é organizado por empresários, por fazendeiros e até por alguns funcionários públicos, policiais também foram identificados. Então, está claro isso. Se você se perguntar, então o que é que vai acontecer com essas pessoas? Bom, elas devem ser punidas de acordo com o rigor da lei, de acordo com a lei. Fazer manifestação, pedir uma intervenção militar, significa pedir um golpe militar.
Então, as organizações que estão ainda em Brasília, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e os locais, na frente dos quartéis, tem à frente grupo de empresários e alguns também empresários do agronegócio, como também até mesmo a leniência de determinadas situações de militares. Isso é o que se consta, né? E tem também alguns militares envolvidos nessa história, pelo que foi destacado aqui na reportagem do Estadão. É isso aí, inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, comente, compartilhe, divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais para amigos e amigas e até o nosso próximo vídeo.